E aí, pessoal? Tomou aquele cafezinho, fez o alongamento? Quantos daqueles alongamentos sugeridos vocês fizeram? No mínimo uns 3, né? Vamos agora para a nossa última aula, pessoal, da disciplina Práticas Administrativas e Comerciais. Então, relembrando, a gente viu planejamento, viu organização, um pouco das suas ferramentas e agora a gente vai ver a direção. Tá? Então, o que é direção? Vamos lá para a telinha ver o que os autores trazem. Né? Direção é a tarefa contínua de tomar decisões, incorporá-las em ordens e instruções específicas e gerais e ainda funcionar como líder. Então, pessoal, vamos destacar aí, ó, direção, pessoal. Eu estou o tempo inteiro tomando decisão, tá? Então, eu tomo essa decisão e passo para quem? Passo para os meus funcionários, né? E através do que? De ordem ou instruções, tá? Dependendo do meu tipo de funcionário, eu vou ter que ir lá e exercer a minha autoridade de cargo, né? Então, mandar com que ele faça. Tem outros que você simplesmente instrui e eles vão executar a tarefa. E outro detalhe, ela pode ser específica ou gerais, tá? Específica para um órgão específico ou para até um departamento específico ou até para uma pessoa específica. Ou como ela pode ser geral, tá? Para a empresa como um todo ou para o departamento como um todo, tá? E ainda, pessoal, você tem que funcionar como líder da empresa, ok? Tem aquela visão de liderança. Voltando lá, o processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas antecipadamente planejadas. Lembra, pessoal? Realizar o planejamento e não o fazejamento, né? Então ele vai executar todas aquelas tarefas que foram planejadas. Então, primeiro a gente planejou tudo, né? O estratégico, tático, operacional. Depois a gente organizou tudo com organograma, mostrar unidade de comando, como que vai ser organizada a empresa. Aí nós temos também, que não foi apresentado, mas faça uma pesquisazinha aí, né? Sobre layout, como organizar a minha empresa para que ela funcione da melhor forma possível, né? E agora a gente está o quê? Agora nós estamos na execução das tarefas. Então, direção, pessoal, o que é execução? Direção, lembra lá? Dirigir um carrinho, né? O que você está fazendo? Você está executando a tarefa de se locomover de um lugar para o outro. E dirigir um carro, será que envolve, por exemplo, planejamento, organização e a direção? Olha lá, planejamento, qual é o rumo que você vai? Então você entrou o carro, no carro você já sabe para onde você quer ir, né? Aí a organização, né? Organizar se está tudo certo ali no carro, por exemplo, os retrovisores, se o carro tem gasolina, né? Você colocou o cinto, toda uma organização e aí você vai para a execução, que é o que? A direção lá no carro, né? Então, voltando ali para a telinha, pessoal, vamos lá. Ó. A função administrativa que está relacionada com a maneira pela qual os objetivos, olha lá, ó, não podemos esquecer dos nossos objetivos, né? Devem ser alcançados através das atividades das pessoas e da aplicação dos recursos. Lembrando, quem são esses recursos? Recursos materiais, patrimoniais, humanos, financeiros e tecnológicos, né? Que compõem a organização. Essa é a definição de Chiavenato, um dos gurus da administração, né? Mas olha aqui, pessoal, como aparece a palavrinha, né? As atividades das pessoas, né? As tarefas das pessoas, né? Então você tem que saber o que é que cada uma deve fazer. Para isso nós temos que entender, então, pessoal, qual é o processo dentro da empresa, quais são os processos, quais são as atividades a fazer. Então vamos dar uma olhadinha aí, ó, em processos. Então processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou serviço para um cliente ou mercado em particular. Essas atividades estão interligadas, não adianta uma delas ser muito bem feita se a outra não for.
Então, quais são os processos, quais são as atividades que vão ser executadas? E uma depende da outra, pessoal. Não adianta eu ser bom em uma área e na outra ser muito ruim. Isso vai afetar a empresa como um todo, né? Então, elas têm que estar sempre interligadas, né? Por exemplo, aqui um exemplo, nós temos processo de fazer e entregar uma pizza. Então, começa por onde? Começa pelo pedido, né? Então, como que vai ser anotado esse pedido, por exemplo, pessoal, dentro da minha empresa? Você tem que decidir. Lá uma pizzaria, esse pedido vai ser eletronicamente? Tem pizzaria que você pede pelo tablet, sai lá na cozinha já. Tem pizzaria que ele vai anotar o cardápiozinho na mão, né? E vai entregar o papelzinho lá pro pizzaiolo, né? Então, ele vai entregar as informações pro pizzaiolo. Aí o pizzaiolo vai fazer o quê? Vai preparar a pizza, né? Então, como que esse pizzaiolo vai pegar esse papelzinho, vai organizar os produtos que tem que colocar dentro da pizza, coloca dentro da pizza e faz a preparação. Como que vai ser essa preparação? Vou fazer um pizzaiolo, por exemplo, vai abrir a massa, o outro vai passar o extrato de tomate lá, o outro vai rechear conforme o sabor do cliente. Então, já dividi, tem 3 pessoas trabalhando na fabricação da pizza, ou cada pizzaiolo vai fazer uma pizza como um todo, vai ter outra pessoa fazendo a massa. Então, qual vai ser o processo da produção dessa pizza, né? Eu tenho que saber, né, o que está por trás desse preparo. Eu vou entregar a pizza da pizza para o motoboy. Como que é o processo que o motoboy faz, pessoal? Tem lá 10 pizzas para ele entregar. O que ele vai fazer? Ele vai olhar e, a partir da experiência dele, geralmente, ele vai verificar quais são as casas mais próximas. E ele vai organizar a caixinha dele com o quê? A primeira no primeiro entregador. E assim ele vai entregar as mais próximas primeiro. Por quê, pessoal? Pensa se ele for lá, conforme veio o pedido, e o pedido é lá daqui 1 quilômetro de distância, e tem um outro que é aqui na esquina da pizzaria, por exemplo. Se ele for lá entregar aquele primeiro lá longe e voltar, a pizza já esquentou, já perdeu, ou já esfriou, né? Já perdeu qualidade, né? Então, ele vai olhar lá e vai fazer todo esse processo, né, de distribuição ali, como que ele vai distribuir essa pizza, né? Tem empresas, por exemplo, que eles já estão usando sistemas para organizar qual vai ser a pizza. Então, você já entrega até o roteirinho, tudo pronto para o motoboy, para ele já pegar do jeito que tá ali, olhar o primeiro endereço e ir para ficar o quê? Mais rápido. Porque senão às vezes o motoboy vê, vai em cada caixinha, vê qual que é o endereço de cada caixinha e daí ele pensar qual vai ser o trajeto que ele vai fazer, né? E às vezes ele ainda tem que ir lá no Google Maps, né? Dar uma olhadinha onde que é o endereço que ele não conhece, tá? E aí a entrega da pizza, tá? Como vai ser essa entrega da pizza, por exemplo? Vai ser de moto, vai ser de bicicleta, vai ser de carro, dependendo do volume que eu vou. Quantos motoboy eu vou precisar para fazer a entrega rápida, né? Quantas pizzas eu vendo, mais ou menos? Como que vai ser esse processo de entrega? Aí nós temos, pessoal, algumas ferramentas, tá? Para analisar, para apresentar os processos dentro de uma empresa. Dá uma olhadinha aí na tela, ó. Nós temos planejamento operacional, né? Nós temos o CIPOC, pessoal. Essa ferramentazinha aqui, ó, que ele vai analisar desde o meu fornecedor, qual é o recurso que o meu fornecedor está entregando, os inputs, como é o meu processo, que aí ele desmembra, explica como que é o processo, né? Aqui embaixo, como que ele vai fazer esse processo. Nós temos o output, ou seja, o que vai sair desse processo e quem são meus consumidores. Vamos para um exemplozinho aí, pessoal. Ele, por exemplo, a gente vai começar identificando qual é o processo que vai ter que ser feito, tá? Então vamos lá na telinha, olha lá. Primeiro processo, nós temos o quê? Aconteceu o reparo de um carro danificado em uma colisão. Ou seja, eu sou uma oficina mecânica, uma oficina de funilaria, né? E o carro, chegou um carro batido para o conserto. Então, quais são os processos que devem ocorrer dentro da minha empresa? Eu preciso saber isso. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai pegar o cliente e vai entregar o carro. Depois,
O mecânico vai registrar o pedido, o mecânico vai verificar o carro, o mecânico vai estimar os custos de reparo, né, e o tempo que vai demorar. Ele vai mandar para o cliente, olha o detalhe, para a seguradora, né? E aí, tendo o aval dos dois, aí vai para a obtenção das peças. Depois eu vou para a instalação das peças, o test drive para verificar se está tudo certo. E aí o cliente apanha seu carro, tá? E aí, nesse mesmo esqueminha, ele traz para a gente quem são as entradas, né, os inputs para esse nosso processo. Então, para o processo da colisão desse carro, quais são as peças, né, que eu vou precisar, né? Vou precisar do automóvel do cliente e das informações adicionais sobre o automóvel, ou seja, cada automóvel tem a sua característica, né? E aí ele vai fazer o pedido para o fornecedor, né? Então, a distribuidora. E quem fornece o carro é o proprietário do carro. E o que é a saída desse nosso processo? Então, vai ser o carro reparado. E quem é nosso cliente? Nosso cliente é tanto o proprietário do automóvel como a seguradora, tá? Tem muita gente que fica muito com foco na seguradora, mas temos que ver que quem é o nosso cliente lá em potencial mesmo é o proprietário do automóvel. A seguradora já serviria bem como uma parceira da nossa oficina, né? Vamos lá agora ver o mapa de processo. Essa é uma outra ferramentazinha bem bacana para a gente analisar o processo. Dá uma olhadinha na tela. É uma técnica para se registrar um processo de maneira compacta, né? A fim de tornar possível sua melhor compreensão e posteriormente a melhoria representa os diversos passos ou eventos que ocorrem durante a execução de uma tarefa específica ou durante uma série de ações, tá? Então é para mostrar visualmente como que o processo funciona. E para mostrar visualmente melhor a função do processo, ele vai estabelecer esses símbolos aqui, ó, de identificação. Bolinha, quando você marca a bolinha, vai representar que é uma operação, ou seja, alguma coisa está sendo feita naquele momento. A setinha já me mostra um transporte, ou seja, uma movimentação desse meu produto, do meu processo que está sendo feito, né? Aí nós temos o quadradinho, a inspeção, né? Observa e verifica a qualidade ou precisão, verifica se está tudo correto, né? Esse meio que um desenho, né? É o atraso, né? Ou seja, a espera de iniciar o próximo passo. E o triângulo invertido é a armazenagem, ou seja, a armazenagem de produto acabado ou armazenagem de estoque em processo, certo? Então, a partir desse daqui, ele vai fazer o mapa do processo. Vamos dar uma observação aí, ó. Aqui nós temos o mapazinho, um exemplo pra gente, ó. Então, esse mapa, como vocês podem ver, é a requisição de pequenas ferramentas, né? O início vai ser lá na mesa do supervisor e o fim vai ser na mesa do digitador, do setor de compra, já que eu estou fazendo uma requisição, estou querendo comprar alguma ferramenta, né? E aqui ele vai estabelecer para a gente todos os processos. Mas o que eu quero que você dê destaque? Se você quiser dar uma pausazinha no vídeo e dar uma leitura sobre todos os processos. Mas o que é o grande diferencial desse mapa de processo? Que eu consigo identificar aqui visualmente, pessoal, ó, nessa bolinha, ou seja, quantas operações ocorreram? Ocorreram 2 operações. Quantos transportes? 1, 2, 3, 4 transportes. Opa, 3 operações, tinha mais uma bolinha lá no final. Inspeção, 2 inspeções. E atraso? Atraso nós tivemos 2, 4, 6, 8 atrasos, né? Então aqui a gente pode verificar o quê? Que esse processo nosso tem bastante atraso, né? E aqui, ó, como ele vai mostrando a atividade que foi feita e o tempo gasto, a gente pode verificar o quê? Que nessa atividade aqui, ó, teve um atraso de 10 minutos. A outra aqui, 5 minutos. 3, né? Então, qual foi o maior atraso nosso? Aqui, ó, a gente já identifica um pouco, 10 minutos, vamos lá e ver, ó. Mesa do supervisor esperando o
mensageiro. Então, como que a gente pode melhorar esse processo para que ele seja mais rápido, né? E aqui em cima ele vai mostrar para a gente qual que é o tempo total nesse quadrinho que a gente teve. Olha lá, operação 3, transporte 4, inspeção 2, atraso 8 e o tempo que cada um leva, né? E aí chama a nossa atenção aqui, ó. Total de 47 minutos o nosso processo e 40 minutos é só referente a atraso, ou seja, espera. Então, como que a gente pode melhorar a nossa empresa nesse setor aí, tornar aquilo ali mais rápido, mais produtivo, né? Então, esse é o mapa de processo nosso. Outra ferramentazinha que a gente tem é o fluxograma, né? O fluxograma é uma técnica de mapeamento que permite o registro das ações de algum tipo e ponto de tomada de decisão que ocorrem no fluxo real. Então, ele vai ter os símbolos lá, inicial, quadradinho, uma ação executada, losango, decisão a ser tomada, documentação e armazenagem. Aí nós vamos para um exemplozinho aí, ó. Visualmente a gente já pode verificar o quê? Que ele tem dois setor de inspeção, né? Ó. Então, ó, início do processo, fim do processo. Então, transporte de pneu da borda da linha de pneus para a esteira, uma ação, né? Transporte de roda de borda, de linha de rodas para a esteira. Montagem do componente pneu e roda. Aí vem o enchimento do componente pneu e roda. Aí aqui vem uma importância, pessoal, que é o que? É a inspeção ali, ó. O pneu está com a calibragem correta? Se sim, ele continua no processo. Se não, ele já volta, pessoal, para a calibragem. Então ele não dá sequência no processo, porque ele já está apresentando algum problema nesse produto, né? Então essa é a importância da inspeção no decorrer da produção e não você só enxergar o defeito do produto lá no final, porque daí você fez todas essas etapas aqui, por exemplo, à toa, né? Então vai lá, balanceamento conjunto da roda e o pneu. Então o balanceamento está devidamente balanceado, ultra inspeção. Se sim, segue o produto. Se não, volta lá para o balanceamento, né? E aí envio do conjunto roda para armazenagem temporária, armazenagem do conjunto pneu roda ou sequência na produção de caminhões, nesse caso, né? Fim do processo. Então aqui eu tenho toda a visão do processo, tá? Como que ele vai ser executado, tá? Então agora, pessoal, a gente vai voltar lá para a direção, né? A gente viu como que a gente organiza as atividades, né? Saber como mapear essas atividades, identificar quais são as atividades que devem ser executadas para que eu possa exercer, então, a direção, né? Então, direção, pessoal, processo de guiar pessoas de forma a utilizar recursos disponíveis a fim de atingir objetivos previstos no planejamento. Então, olha lá as imagenzinhas, ó. Eu tenho lá as pessoas e eu tenho que decidir como que eu vou fazer para que elas executem aquelas atividades que foram planejadas, né? Que a gente vê algumas ferramentas para planejar essas atividades. E aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, fazendo com que a equipe trabalhe junto, né? Trabalhe de forma ordenada. E aqui que a equipe trabalhe junto, né? Só que lembrando, pessoal, nesse meio, trabalhar com pessoas pode gerar o quê? Conflitos. E aí vai dar a direção, fazer com que toda essa nossa organização, nossos recursos atinjam nossos objetivos, promovendo o crescimento da empresa, né? Então, essa é a principal função da direção, fazer com que as pessoas, juntamente com os recursos, atinjam o objetivo da empresa, tá? A direção, pessoal, tem que saber como liderar e como motivar esses funcionários, tá? E essa etapazinha aqui, ó, eu deixei lá para o nosso fórum, tá? Para vocês pesquisarem e debaterem no nosso fórum, né? Liderança, né? Qual é o tipo de poder que tem lá, aonde? Na empresa onde você trabalha, onde você já trabalhou, ou se você não está na estrutura hierárquica da onde você estuda, né? Ou até da sua casa, né?
como que é o tipo de poder que existe lá, qual é o tipo de liderança, né? Tem que ser aquela liderança autocrática, se ela é democrática ou laissez-faire, deixa todo mundo trabalhando lá. Então, como que é lá a liderança na sua empresa para vocês debaterem, né? Identificar. E aí, a direção também tem que se preocupar na motivação, como motivar o funcionário. E a gente já viu em algumas teorias o quê? Que o dinheiro não é o suficiente. Então vocês vão lá e vão pesquisar um pouco mais, pessoal, sobre o quê? Teoria de Maslow, lembra? Teoria das necessidades. Como que é essa teoria para você? Ela é aplicada para você ou não? Lembrando que de acordo com Maslow, eu vou o quê? Vou atender numa necessidade de cada vez. Ela existe uma hierarquia para ser atendida a necessidade. Teoria X e Y, como que é dentro da sua empresa? Teoria X, funcionários são avessos ao trabalho, você tem que ter uma rigidez ali, uma cobrança para que eles façam o trabalho, ou é mais do pessoal do Y lá, né? Gostam de trabalhar, são motivados a trabalhar, trabalham porque vem prazer naquilo ali, né? Teoria de reforço de Skinner, vai lá dar uma olhadinha nessa teoria, né? Como que ele fez, né? Punição, reforço positivo, reforço negativo, né? Dá uma olhadinha lá nessa teoria. Teoria dos 2 fatores de Herzberg lá, lembra? Fatores motivacionais, fatores higiênicos, né? E por último, a teoria da expectativa de Vroom, né? Qual que é aquela expectativa e o valor que eu dou para aquela tarefa, para ela poder me motivar, certo? Então, essa vai ser a tarefinha lá do nosso fórum. Não esqueçam, hein? Pesquisar sobre essas teorias e identificar, buscar, olhar qual é a teoria que está sendo utilizada na sua empresa, por exemplo, tá? E debaterem lá, qual seria a melhor, talvez? Bom, na minha empresa utiliza essa, mas seria melhor essa. E aí vocês discutirem qual é a melhor teoria, né? Qual é a melhor forma de motivar e também qual é o tipo de liderança que ocorre na sua empresa. Ok, pessoal? O próximo agora que a gente vai ver, quase acabando, é o controle, certo? A gente viu planejamento, direção e agora a gente vem para o controle. O que é o controle, pessoal? É um sistema de controle que busca a garantia dos objetivos se eles estão sendo alcançados. Lembra, a gente fez um planejamento, fez uma organização, fez a execução com a direção e agora a gente tem que verificar o que, pessoal? Se aquilo que a gente planejou está sendo executado, se está dando certo, se a gente está atingindo os objetivos, né? Vai fornecer um modo de monitorar os efeitos das decisões e ações tomadas e comparar. Palavrinha-chave aqui, ó. Comparar com o que foi planejado anteriormente. Então, se eu quero estabelecer um controle, pessoal, tem que ter um planejamento anterior do que eu quero alcançar como objetivo, né? E aí, quais que são os passos do controle? Então, eu tenho que definir o padrão, ou seja, eu planejei lá, defini aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, qual é o tipo de empresa que eu tenho, né? Aí eu vou monitorar o desempenho. Como que está acontecendo, quais são os resultados que a gente está obtendo ali, e aí eu vou comparar, tá? Por exemplo, uma empresa de pizza, meu planejamento era vender 100 pizzas final de semana, todo final de semana, e eu vou lá e vou verificar quantas eu estou vendendo. Aí essa verificação eu estou fazendo o monitoramento de desempenho, estou conseguindo atingir essa meta ou não, né? Por exemplo, se eu não estiver conseguindo, estou vendendo só 70, aí eu vou lá e estou comparando então agora com o resultado. Planejei 100, estou tendo resultado de 70, né? E aí eu vou o quê? Vou fazer medidas corretivas, ou seja, verificar por que eu estou vendendo 70, o que eu tenho que fazer para melhorar isso daí, né? E aí, aqui nós temos, por exemplo, como ferramenta, o PDCA. Vamos dar uma olhadinha aí na tela, o que é o PDCA, pessoal? Olha lá, o PDCA você fez a definição de metas, né? Fez análise dos problemas que você tem, análise das causas, o porquê, por exemplo, pessoal, que eu não consegui vender 100 pizzas, né?
E aí eu faço elaboração de planos de ação. O que que foi? Ah, foi a nossa produção, a capacidade produtiva não deu conta, a gente vai precisar de mais um funcionário, porque demanda a gente teve, né? E aí eu faço essas alterações, aí eu vou lá no de treinamento, no caso, desse novo funcionário, se eu preciso treinar. Lembra lá na produção de camisas da aula passada, né? Que a gente estava fazendo um treinamento para melhorar a produção, evitar as falhas, né? Com isso aumentando a produtividade e o lucro, consequentemente, né? E aí vai para a execução do plano. E é aqui que está o nosso controlezinho, né? Então, verificação dos resultados, né? Então, o que está acontecendo? Deu certo, agora a gente está vendendo 100. Se estiver vendendo 100, a gente vai lá, ó, e padroniza se o resultado é positivo. Então, a gente sempre vai fazer dessa forma, né? Tratamento dos desvios. Não, ainda não deu certo. Então, a gente vai voltar lá e vai planejar de novo. Ó, não foi a mão de obra o nosso problema. Nosso problema pode estar na entrega. Qual foi? Ou o nosso problema é número de pedido. Não teve muitos pedidos, então o que a gente vai fazer agora para aumentar o pedido, né? E o PDCA, pessoal, ele é um ciclo, como você pode ver aqui, ó. Ele é um ciclo, ou seja, o tempo inteiro a gente tem que estar melhorando. Nunca se achar, ok, que estamos perfeitos, tá? O mercado que a gente trabalha, ele é sempre o quê? Dinâmico, então a gente tem que estar sempre atento, sempre, principalmente concorrência, né? As novas tecnologias que estão vindo, sempre aperfeiçoando, melhorando mais, tá? E aí, padrões de controle que a gente pode ter, pessoal. Estabelecer lá, por exemplo, quantidade, né? Por exemplo, número de empregados, volume de produção, volume de vendas. Na qualidade, nós podemos estabelecer padrões de qualidade da produção, atendimento do cliente. Tem algumas lojas que vocês vão que tem lá aquelas carinhas, né, para você ir lá e avaliar o atendimento do cliente. Aquilo ali é uma forma da empresa estar o quê? Controlando, sabendo como que tá os seus funcionários em relação ao atendimento dos seus clientes, né? Qualidade do produto e serviço, tempo padrão de produção. A gente remonta lá a fasezinha de Taylor, lembra? Que ele vai lá e vai verificar quanto tempo demora para fabricar cada tipo de produto, cada peça para executar aquela atividade. Então, tempo padrão também é o que? Uma unidade para a gente estabelecer o controle, né? Tempo de processamento de pedido. Quanto tempo vai demorar para a pessoa ligar, pedir a pizza e entregar a pizza na casa da pessoa. Então, você liga lá, por exemplo, para pedir uma pizza, ela fala em 40 minutos. Se ela chegar em 1 hora, você vai ficar meio triste já, né? Você já vai estar ligando para a pizzaria para pedir, né? Para ela entregar. Se ela entregar em 20 minutos, você vai estar feliz. Então, o tempo de pedido, esse tempo de demora do pedido até a entrega do consumidor, qual é o tempo médio, né? E como reduzi-lo daí, né? Qual vai ser o nosso padrão ali para saber se o nosso processo está bom ou se está ruim, né? Tempo de processamento de pedido, ciclo financeiro operacional, né? Também pode ser uma análise de controle. Nos custos, custo da matéria-prima, né? Então, controlar ali quanto que a gente pagou mês passado, quanto que está pagando agora, né? Como que esses custos estão evoluindo. E às vezes a gente tem um padrão, né? Ou seja, tem um valor X, que a gente sabe que é o valor do mercado, e o nosso setor de compras tem que estar comprando naquele valor, não muito acima, né? Então, por exemplo, se fugir daquele padrão nosso, a gente já tem que saber o porquê que está fugindo, o que aconteceu que essa matéria-prima ficou tão cara, né? Custo do processamento de cada pedido, certo? E custos diretos e indiretos da produção. Então, eu tenho esse orçamento, dá para mim controlar a minha empresa, né? Para não elevar demais os custos. Então, se ela começar o custo a subir muito, eu tenho controle, tenho como verificar e comparar e aí procurar o motivo desse aumento, né? E aí nós temos os padrões de controle, né? No nível estratégico, no tático e no operacional. Então, lá no nível estratégico, qual tipo de controle que eu posso ter, pessoal? Olha lá. Podemos ver o desempenho global da empresa, relatórios contábeis, controle de lucros e prejuízos e
controle e análise do retorno de investimento, tá? Então, desempenho global da empresa, minha empresa está crescendo, está ficando mais conhecida, como que está minha empresa perante ao mercado, né? Relatórios contábeis, verificar se a empresa está tendo lucro, prejuízo, está crescendo financeiramente ali, né? Controle dos lucros e prejuízos junto com o relatório contábil, né? Controle pela análise do investimento. Então, se eu sou aquela empresa que trabalha com as ações, meus acionistas estão preocupados o quê? Com o retorno do investimento ali, né? No nível tático, pessoal, eu já vou fazer o controle orçamentário, o controle mais detalhado, né? Eu terei a contabilidade de custos aí, né? Terei políticas de RH, por exemplo, tá? Então, por exemplo, uma política de RH, nosso recrutamento vai ser primeiro, quando surge uma vaga de nível superior, se vai ser interno ou vai ser externo ou vai ser mesclado, isso seria uma política de RH, né? Nível operacional, quantidade produzida, quantidade de recursos utilizados, qualidade do produto. Então, esses podem ser alguns padrões para a nossa empresa, no nível estratégico, tático e operacional, né? O controle, pessoal, ele pode ser antes de começar a produção, durante a produção, né, simultâneo, ou posterior à produção, tá? Então aí nós temos que estabelecer. Lembra do bolo que eu dei na aula passada, exemplo? Então o bolo, por exemplo, tem que tomar um cuidado grande o quê? Para antes da produção, porque tem como lá no final eu analisar se o bolo tá bom ou ruim, tem como eu cortar um bolo de aniversário um pedaço e entregar um bolo de aniversário faltando um pedaço? Não tem, então tem que fazer um controle antes, durante e depois. Durante, fiz a massa. Na hora de cortar a massa, você vai lá e tira uma lasquinha da massinha e experimenta. Você está fazendo o controle. Fiz o recheio, aquele prestígio com brigadeiro lá, né? Aí eu experimento antes de rechear o bolo, por exemplo. Cobertura, antes de colocar o chantilly, saber se o chantilly tá bom. Então, posso ter etapas de qualidade durante a produção e no final, algumas também eu posso fazer o controle de qualidade final, tá? Então, isso aí a gente tem que estar atento. Como que vai ser o nosso controle de qualidade do nosso produto? Então, vai ser antes, durante ou depois, né? Então, pessoal, nosso controle ele pode ser também, pessoal, o censitário, né? O que é o censitário, pessoal? Aquele que eu vou olhar unidade por unidade, contar produto por produto, testar a qualidade de cada um, pessoal. Isso é mais caro, é mais demorado, né? Ou eu posso fazer o controle por amostragem, né? Que é o uso de métodos probabilísticos, é mais rápido, mais barato, ou seja, eu vou pegar uma amostra daqueles produtos lá e fazer o teste em alguns, tá? Por exemplo, se eu sou uma fábrica de maçaneta que produz 5.000 maçanetas de porta por dia, eu vou lá e vou testar 5.000 maçanetas? Não, eu vou pegar o quê? Uma amostragem e fazer o teste. Porém, posso fazer o teste das 5.000 maçanetas? Posso, depende do nível de controle que eu quero ter. Tá? Então aí você tem que ver na empresa de vocês, como que é feito o controle, né? Ele é censitário? Você olha unidade por unidade, produto por produto, serviço por serviço que foi feito, ou é por amostragem, né? Você vai ver a cada 10 você vai analisar um, né? Por exemplo, se é um serviço, a cada 10 serviços você vai escolher 2 clientes do dia ali, por exemplo, para fazer uma ligação, fazer um pós-venda, né? Verificar o controle, como que ele foi atendido, como que foi o serviço ali, né? Então essa daí são algumas formas de você controlar, tá, pessoal? E aí, finalizando, as referências que foi utilizada, né? Chavenato, Oliveira e a Endeavor, né? Entra lá no sitezinho da Endeavor, pessoal, dá uma pesquisada lá, é um site muito bom para empresas, tem várias ferramentas, tá? Não limite o seu estudo apenas nas videoaulas, vamos pesquisar em outras fontes, né? Essa é a intenção da EAD, é você não se basear só aqui, mas também incentivar vocês a pesquisar em outras fontes. Agora a gente termina essa nossa disciplina, né?
nesse quarto módulo. Desejo a todos vocês muito sucesso pela frente e o conhecimento é o que ninguém tira da gente, pessoal. Então vamos atrás em busca de mais conhecimento a cada dia. Um abraço a todos, tudo de bom.